Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Roberta Astrologia. Bora falar de eclipse? Bora! Porque hoje, nesta quarta-feira, dia 2 de outubro, nós temos o último eclipse do ano, que é o eclipse solar em Libra, que acontece às 15 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília, o eclipse solar em Libra. É um eclipse solar. Eu já falei solar, então eu falo de novo. Solar. E isso é interessante a gente ter essa perspectiva na hora de avaliar, porque eclipses solares, eles são mais potentes e podem gerar impactos também mais duradouros. Mas calma, que nesse vídeo eu vou mostrar para você qual é a natureza desse eclipse. A gente vai olhar juntos para a natureza desse eclipse solar e também vou mostrar como você pode avaliar na sua vida, o impacto que esse eclipse pode ter na sua vida, tá bom? Porque você já sabe que a astrologia é sim sobre a vida. Fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou trazer dicas bem preciosas para você. Eu sou a Roberta Pinto, astróloga e jornalista, e aqui no canal Roberta Astrologia eu compartilho conhecimento astrológico com você, porque eu acredito no poder que o conhecimento tem de transformar as nossas vidas, ainda mais quando esse conhecimento é colocado em prática. Aproveita, te inscreve aqui no canal, curta e compartilha esse vídeo também com seus amigos que gostam desses temas, tá bom? Vou compartilhar minha tela aqui com você para que a gente possa juntos avaliar esse eclipse solar, que acontece hoje, dia 2 de outubro, às 15 horas e 49 minutos, pelo horário de Brasília. Lembrando que sempre, quando a gente está avaliando qualquer coisa dentro da astrologia, a gente parte sempre de um mapa. Então, eu vou compartilhar o mapa do eclipse com você, tá bom? Bom, uma coisa que a gente sempre precisa ter em mente, né, que qualquer avaliação astrológica ela é feita a partir de um mapa, que é um objeto de estudo, aquilo que eu acabei de falar. Então, o impacto e os eventos que esse eclipse pode desencadear vai depender do mapa que eu vou avaliar. Se eu quero entender os efeitos do eclipse para o Brasil, por exemplo, eu calculo o evento para o horário de Brasília, para a latitude, para a longitude. Isso vai me dar o quê? O mapa do eclipse e a disposição dos planetas, a distribuição desses planetas nas casas. Essas casas vão me trazer os temas ou os assuntos que podem se desenrolar nesse período de duração dos efeitos do eclipse, tá bom? E se eu quiser entender ainda de maneira mais detalhada, eu vou cruzar daí essas informações com né, com o mapa do país que eu estou avaliando ou da pessoa que eu estou avaliando, que aí você consegue entender como que esse eclipse pode se desenvolver para você. Porém, uma coisa que a gente sempre precisa entender, e que eu já falei várias vezes aqui no canal, nos outros vídeos, é que da perspectiva da astrologia natal, ou seja, no que se refere a mapa de pessoas, nem todos os eclipses são importantes ou trazem mudanças significativas. Não é igual para todo mundo, tá bom? Mas o que que é um eclipse, né? Afinal de contas, por que que eles são um objeto de estudo tão importante na astrologia? Em primeiro lugar, porque ele é um apagão. Puf, apaga a luz, né? É a ocultação da luz do Sol, no caso de um eclipse solar, ou da luz da Lua, no caso de um eclipse lunar. Então, quando o eclipse acontece, tem uma mudança no padrão, tem uma quebra na ordem natural das coisas, e essa quebra vai trazer junto confusão, caos, falta de clareza, distorção. Então, eclipses estão relacionados a finais de ciclos, inícios de novos ciclos. Eles tratam, sim, de uma maneira, né, mais coletiva, eventos maiores, mudanças que geram impactos na nossa vida do coletivo, mas são mudanças que elas vêm a partir de um apagão, elas vêm a partir de uma quebra do comportamento natural. E isso é muito importante para entender que eclipses são momentos de escuridão, de confusão, de caos, de comportamentos mais erráticos, de falta de direção. Portanto, não é um momento interessante para começar alguma coisa ou tomar decisões importantes. É interessante aguardar uns 2, 3 dias depois do eclipse, tá bom? Outra coisa importante é que os eclipses eles fazem parte de uma família. E a gente chama isso de séries Saros. E esses eclipses eles se repetem, em média, a cada 18 anos, né, da mesma família. Inclusive, esse eclipse que acontece hoje, nessa quarta-feira, ele pertence à série Saros 144. O primeiro eclipse dessa série foi lá em abril de 1736. E o último, que aconteceu mais recente, né, nessa série, foi em 2006. Então, opa, tem uma conexão temporal aí. O que estava acontecendo na sua vida em 2006 que pode ter uma repetição de padrão agora com 2024? Bom,
porque eclipses que pertencem à mesma série, eles têm essa conexão temporal. E aí você pode rastrear eventos históricos, né? Fazer um estudo de astrologia mundana mundial é muito interessante a gente usar, né, os eclipses para estudar essa conexão temporal, ou então fatos da tua própria vida e fazer essas ligações importantes. O que estava acontecendo na sua vida em outubro de 2006? Bom, os eclipses, eles foram objeto de estudo aprofundado pelos antigos ao longo de muitos e muitos e muitos anos, e eles são relacionados sempre com desastres naturais. Lembra que eles quebram o padrão, eles fogem do padrão normal. Então, assim, ocorrência de terremotos, mudança de sistemas, ascensão e queda de reis e autoridades que ocupam posição de poder, início de guerras. Tem uma coisa interessante que é a queda de Constantinopla. Ela foi, inclusive, ela aconteceu logo após um eclipse lunar de 1453, e esse fenômeno foi usado, né, de forma estratégica pelo exército otomano, que sabia o momento ideal para atacar ali, invadir Constantinopla. Enfim, os eclipses, eles também geram maior impacto onde são visíveis, e no caso do eclipse desta quarta-feira, que já estou colocando o mapa aqui para você olhar, ele vai ser parcial, é um eclipse solar parcial. Ele vai ser visível no centro-sul do Brasil, na América do Sul. Então, norte e nordeste do Brasil não vão enxergar esse eclipse. Vai ser visível na América do Sul, ali, a região da Argentina, do Chile, América do Norte, Havaí, oceanos Atlântico e Pacífico e Antártida. Olha, isso não me deixou muito empolgada nem muito animada, porque podem vir questões bem tensas daqui para frente, cada vez mais envolvendo essa pauta climática, tá bom? Já que esse eclipse vai ser, né, visto ali, vai ter um impacto também sobre a Antártida. E a gente sabe que tem muita coisa acontecendo de mudança climática, a gente já teve esse ano um aquecimento da temperatura, então é complicado. Eu não estou muito animada com esse eclipse, não. Bom, eles tratam sim de transformações importantes, então de viradas de página, mudanças não programadas, questões que fogem do nosso controle, porque afinal de contas é uma quebra do padrão natural das coisas, especialmente no lugar onde eles estão visíveis. E um eclipse solar acontece sempre na lua nova e um lunar na lua cheia. Agora, ok, para a astrologia natal, quando que um eclipse é importante para você e como avaliar? Bom, número um, quando você tem essa impressão digital ou essa marca no seu mapa, ou seja, você nasceu próximo a um eclipse, no mesmo dia, um dia antes, um dia depois, ou às vezes até ali tem algumas linhas astrológicas que contabilizam até uma semana ali naquela semana do eclipse. Se você está no momento de ativação do seu eixo nodal, vou deixar aqui um link para você assistir, né, um card para você assistir um vídeo que eu falo sobre os nodos, que estão ligados diretamente à ocorrência dos eclipses. Então, se você está num período importante de ativação dos nodos, eclipses também são relevantes para você. Se os eclipses caem em pontos angulares do seu mapa. Quais são os pontos angulares, Roberto? A casa 1, a casa 4, a casa 7 e a casa 10 são as casas angulares do nosso mapa astrológico, são pontos de força, são pontos de ancoramento do nosso mapa. Então, se você tem um eclipse acontecendo aí nesses eixos, né, 1 e 7 ou 4 e 10, porque os eclipses sempre vão acontecer num eixo, né, do mapa, preste atenção porque eles são mais relevantes para aquele ano, tá? Se os eclipses também tocam planetas, mas de uma maneira bem próxima, planetas pessoais, tá? Aqui não entra Saturno e Júpiter e também não entram os geracionais. Planetas como Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, e numa distância bem pertinho, assim, de no máximo 3 graus. Também quando toca ascendente, meio do céu, porque afinal de contas podem fazer parte dos ângulos também do mapa. Ok? Então, se você está, né, se você se encaixa em um desses requisitos aí, preste mais atenção nesse eclipse que acontece hoje, né, em Libra. E como avaliar, então, especificamente esse eclipse? Bom, esse eclipse está acontecendo aos 10 graus de Libra. E aqui é importante lembrar que esse eclipse está conectado com um processo que começou lá atrás em outubro do ano passado. Então, 14 de outubro de 2023, a gente teve esse primeiro eclipse desse eixo Ares-Libra. Então,
esse eclipse de agora, esse eclipse de hoje, ele tem uma conexão temporal com aquele do dia 14 de outubro do ano passado. E é um eclipse de nó do sul, então entenda como um fechamento. É um processo de fechamento, de finalização, que ainda vai ter um desfecho lá em 2025, quando a gente vai ter o eclipse em Áries, mas aí os nodos já trocaram para o eixo Peixes e Virgem. Então é interessante. Ah, ok, o que que eu faço com isso, então, com essa informação, Roberta? Bom, é interessante você olhar para a sua vida e refletir se teve alguma mudança ali importante, alguma decisão, alguma coisa que você precisou ponderar, avaliar, refletir, colocar realmente nos pratos da balança, né? Por isso que eu estou chamando esse vídeo aqui de balanço final, a gente fazendo um balão, né? Uma avaliação do que se desenvolveu de lá para cá. E dentro desse processo todo dos eclipses, lembra que a gente teve esse primeiro toquezinho lá em outubro do ano passado, depois a gente teve um pico ali no final de março com o eclipse solar em Áries, e esse eclipse solar em Áries foi carregando os assuntos e os temas e vai se desenvolvendo até agora esse novo pico de outubro. Então, é um processo, são camadinhas, não é uma coisa que aconteceu da noite para o dia, é uma mudança que já vem vindo, tem alguns picos críticos e de repente você vai lá e, opa, peraí, cai uma ficha, você enxerga às vezes uma situação de uma outra forma, de uma outra maneira, vai depender do que já está acontecendo no seu contexto, de onde esse eclipse cai no seu mapa. Lembra que Libra é um signo de ar cardinal, é regido pela Vênus. E a Vênus, ela busca o quê? Harmonia, pacificar as coisas. Então, estabelecer acordos, relações. Relacionar significa compreender dois pesos e duas medidas. Quando a gente coloca as coisas no peso da balança, né? O peso das decisões na balança. Na área de Libra do mapa, que é onde você está recebendo esse nó do sul, essa cauda do dragão, esse processo de desprendimento, desapego, de deixando as coisas, né, irem, vai ser necessário muitas vezes entender como medir, como ajustar aquilo que é importante para você. E a Vênus atualmente está transitando por Escorpião, então é uma capacidade estratégica, tem uma qualidade estratégica, tem uma capacidade de análise mais aprofundada, mais apurada, de percepção das coisas, né? De intuição. Então, aquela avaliação mais interna, é um signo, né, de natureza receptiva, feminina, do elemento água. E além disso, né, nesse mapa aqui do eclipse, essa Vênus está fazendo também um trígono com Marte, que já está se aproximando do início ali da sombra da retrogradação. Então, é um momento muito importante de avaliação, de ponderação, de cautela. Então, aqui olhando para o mapa, pensando em termos de Brasil, o que que a gente poderia esperar para o Brasil? A gente tem o eclipse caindo na casa 8, que é um setor ligado a crises, e também dentro da astrologia mundana, a casa 8 ela vem depois da casa 7, né? A casa 7 são os parceiros comerciais, as alianças comerciais do Brasil. Então, aqui também pode ser questões um pouco mais tensas envolvendo parceiros comerciais, países com os quais o Brasil possui alianças comerciais. Então, aqui a gente tem logo a questão, né? Já me salta aos olhos a questão da Argentina, que está passando por uma crise muito, 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 muito profunda. Financeiramente, a Argentina está praticamente, a economia da Argentina está quebrada. Tem a questão da quadratura, né, do eclipse com Marte. Marte está na casa 5 aqui desse mapa do eclipse para o Brasil. É uma área de entretenimento, é uma área de lazer, é uma área das apostas também. A gente sabe que a questão das bettings, né, dessas apostas, dos jogos, que está ficando cada vez mais complicado esse cenário, tem muita gente perdendo dinheiro com essas apostas online e está se cobrando muito uma própria atitude, uma ação do governo em relação a isso. E aí tem essa conexão com a Vênus, né? Esse Marte está fazendo um trígono com a Vênus, que está na casa 9 que representa as leis e o Congresso. Então, é possível que nesse período, né, lembra que o eclipse ele começa a se desenrolar e se desenvolver no longo prazo, a gente possa ter algum tipo de definição até do Congresso Nacional relacionada a essa questão das bettings aqui, das apostas. Então, esse é o recado do vídeo de hoje, do vídeo desta quarta-feira. Curta, deixe seu comentário e compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo.